A paz de Jesus, meu irmão, a paz de Jesus, minha irmã. Nós estamos iniciando aqui mais uma formação do Catecismo da Igreja Católica. E antes de mais nada, nós estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo a mais esta formação. Vamos orar pedindo a intercessão de Nossa Senhora, para que ela venha interceder e que também o Espírito Santo venha preparar o nosso coração para recebermos toda esta formação. Mãe Santa, Mãe amada, Mãe querida, eis-nos aqui, que a Senhora interceda por nós. Espírito Santo, vem nos preparar, vem preparar o nosso coração, para que esta formação possa de fato fazer de nós homens novos e das mulheres, mulheres novas. E assim nós rezamos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, meu querido irmão, amém, minha querida irmã. Lembrando, essa formação está nos moldando para sermos homens conforme o coração de Deus. E vocês, mulheres, conforme o coração de Deus. A Bíblia diz que um dia Deus saiu à procura de alguém com um coração semelhante ao dele. E Deus encontrou Davi. Assim está escrito nas Sagradas Escrituras. E Deus quer levantar novos homens e novas mulheres que também têm um coração semelhante ao coração de Deus. Por isso, mais do que nunca, é necessário sermos formados, moldados com a sã doutrina da Igreja Católica. Amém? Nesta formação, nós vamos mergulhar em mais um título atribuído ao Senhor Jesus, dado a Jesus. Eu já falei até aqui qual é o título: Senhor. Nós vamos mergulhar nesse título, Senhor. Ele é muito mais profundo do que nós podemos imaginar. E onde está esta formação? Ela está no Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 446 até o parágrafo 455. 446 até o 455. Vamos lá? No parágrafo 446, o Catecismo diz assim: na versão grega do Antigo Testamento, o nome Yahvé, que é o nome que Deus revelou-se a Moisés, ele foi traduzido por Kyrios, que trazendo para o português, Senhor. Então, na versão grega do Antigo Testamento, o nome Yahvé foi traduzido por Kyrios, que significa Senhor. Essa palavra, então, Senhor, vai ser atribuída a Deus Pai. Mas a novidade aqui no Novo Testamento é que esta mesma palavra, Senhor, também vai ser atribuída a Jesus. Isso está mostrando para nós que Jesus está sendo reconhecido como Senhor. E dizer que Ele está sendo reconhecido como Senhor é dizer que está sendo reconhecido como Deus. Entender, irmão? Chamar Jesus de Senhor é reconhecer a sua divindade, é reconhecer que Ele é Deus. E quando a primeira comunidade cristã começa a chamar Jesus de Senhor, ela está reconhecendo que Jesus é, de fato, Deus. Para você ter uma ideia, o judeu não fala o nome de Deus, Yahvé, por respeito. Ele chama Deus de Senhor. Por respeito ao nome de Deus, ele não fala, e ele fala sim o nome do Senhor como Senhor. E a primeira comunidade cristã, os cristãos vão denominar Jesus como Senhor. Isso quer dizer como Deus. Amém? Isso é o que diz aqui logo de cara o parágrafo 446. O parágrafo 447 vai dizer que, de uma maneira explícita, os seus apóstolos, ao longo de toda a sua Bíblia, vão reconhecendo Jesus como Senhor. Como, gente? Como é que eles vão reconhecendo a divindade de Jesus? É através dos gestos do Senhor Jesus.
através através do seu domínio sobre a natureza. Quando ele está lá no barco, junto com os apóstolos, ele está dormindo, e vem aquela ventania, a água começa a entrar dentro do barco. Então os apóstolos ficam apavorados, Jesus está dormindo ali no barco, e Pedro então vai acordar Jesus dizendo: o Senhor não se importa, todos nós vamos morrer. Jesus então se coloca de pé no barco e diz: homens de pouca fé, por que tendes medo? E Jesus olha então para o mar e para a tempestade e diz: cala-te. E os apóstolos vão dizer: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, quando Jesus mostra um domínio sobre a natureza, através desse gesto, os discípulos, os apóstolos começam a reconhecer que Jesus não é somente homem, mas Ele é Deus. De fato, Ele é Deus. O domínio que Jesus tem também sobre as doenças humanamente incuráveis, como Ele cura, por exemplo, aqui a hemorroísa, está com hemorragia, está com uma doença que não tem cura, 12 anos doente, e o fato dela apenas tocar na orla do manto do Senhor, ela é curada. E quando os apóstolos começam a ver Jesus curando, o domínio que Ele tem sobre as doenças, eles também começam a reconhecer, de fato, Ele é Deus. O domínio que também Jesus tem sobre a morte. E aí entra o milagre da filha de Jairo. Ela estava com uma doença humanamente incurável, até que Jesus no caminho, vamos dizer para Jairo: não incomode mais o mestre, pois a tua filha morreu. Jesus vai dizer para Jairo: não tenhas medo, creia. E aí Jesus, quando chega na casa de Jairo, aquele alvoroço, Jesus diz para ela: Talita cumi, menina, levanta-te. E a menina levanta. Ali, meu irmão, ela é reavivada. Isso mostra o quê? Que Ele tem poder, que Ele tem o domínio também sobre a morte. A morte não tem a última palavra. A última palavra pertence ao Senhor Jesus. E esse domínio que Ele mostra também sobre a morte, os seus discípulos também entendem, reconhecem que Ele é Deus. Amém? O domínio também que Ele tem sobre os demônios, sobre o pecado. Alguém que está ali endemoniado, quando Jesus se aproxima, os demônios começam a gritar, e ali Ele expulsa demônios muitas vezes. Isso mostra o poder, o domínio que Ele também tem sobre os demônios, de expulsar os demônios. Então, meu irmão, e aí os discípulos vão ver também, não pode ser apenas um homem, Ele é Deus, Ele é o Senhor. Vamos lá. Frequentemente nos evangelhos, as pessoas se dirigem a Jesus chamando-o de Senhor. Porque é uma forma de respeito, mas também é uma forma de confiança. De confiar que Ele pode curar, independente de qual seja a doença. Então é uma demonstração de confiança nele, que é o Senhor. Então, quando nós chamamos Jesus de Senhor, nós precisamos de fato entender e acreditar que o domínio sobre todas as coisas pertence a Ele. Ele tem o domínio, a última palavra pertence a Ele. A última palavra já não pertence mais à morte, mas pertence a Ele. Ele tem o domínio, a autoridade pertence a Ele. E quando eu o chamo de Senhor, isso também precisa implicar na minha vida que eu confio nele acima de qualquer coisa, de qualquer circunstância. Eu confio no Senhor. Vamos lá. Já na ressurreição,
Quando Tomé vai dizer meu Senhor e meu Deus, ali já é uma forma de adoração. Quando Jesus aparece para Tomé e fala, coloca teu dedo aqui na minha chaga, você que duvidou. E Tomé então se prostra numa atitude de adorar e diz, meu Senhor e meu Deus. Então quando eu o chamo de Senhor, eu estou dizendo que Ele é digno de toda a adoração, de todo o louvor, de todo o poder, de todo o domínio. Ele é digno de toda a adoração. Adoremos então ao Senhor Jesus. Esse título dado ao Senhor Jesus, as primeiras confissões da igreja afirmam desde o início que todo o poder, honra e glória devidos a Deus Pai cabem também a Jesus. Entende? A comunidade está entendendo que todo o poder, honra, glória, majestade atribuídas, dadas ao Pai, também cabem a Jesus. Isso mostra de fato que a primeira comunidade já entendeu, que a comunidade cristã primitiva já entendeu a divindade de Cristo, a divindade do Senhor Jesus. Desde o princípio, a história cristã, a afirmação do senhorio de Jesus sobre o mundo e sobre a história significa também o reconhecimento de que o homem não deve submeter sua liberdade pessoal de maneira absoluta a nenhum poder terrestre, mas somente a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo. César não é o Senhor. A igreja crê que a chave, o centro e o fim de toda a história humana se encontram em seu Senhor e Mestre. Gente, esse título, Kyrios, Senhor, dado a Jesus, vai gerar uma perseguição à igreja. Por quê, gente? No Império Romano se tinha um imperador, o imperador César. E ali eles atribuíam a César o título de Senhor, porque o imperador se considerava um Deus, mas ele não era Deus. Jesus sim, pelos seus gestos, ele é reconhecido como Senhor, verdadeiramente Senhor, verdadeiramente Deus. E aí, meu irmão, os cristãos vão começar a chamar Jesus de Senhor. E o Império Romano vai começar a se inflamar contra os cristãos. Porque para o Império Romano não há outro Senhor, não há outro Deus a não ser César, o imperador. E aí eles vão começar a perseguir os cristãos dizendo, neguem a Jesus e declarem César como Senhor. E os cristãos vão permanecer firmes e não vão deixar-se levar por esta opressão. E nisso vai surgir inúmeros mártires, porque serão perseguidos a ponto de darem a sua vida, porque estão declarando Jesus como Senhor. E eles não voltam atrás devido, meu irmão, à sua convicção. A ressurreição de Cristo é o Pai selando Jesus como Senhor. Também nos revela a divindade de Cristo, a divindade de Jesus, a sua ressurreição. E os cristãos creem nisso de uma tal maneira que eles não negam a sua fé e são capazes de dar a sua vida. E o catecismo da Igreja Católica aqui é bem claro para nós. Nós não devemos submeter totalmente a nossa liberdade pessoal de maneira absoluta a nenhum poder terrestre. Mais para frente, o catecismo mesmo vai dizer, quando o poder civil, ele é contra a moral, ele é contra os princípios cristãos, aí entra aquela frase que está escrito em Atos dos Apóstolos, nós devemos obedecer antes a Deus do que aos homens.
O poder civil, meu irmão, não pode tirar a nossa liberdade de adorar o Senhor Jesus. Mas nós sabemos que em muitos países, esta liberdade de ser cristão já está sendo tirada dos povos. Estão de novo, aliás, isso nunca deixou de existir mártires na igreja. Aliás, o século passado foi o século de maior número de mártires até hoje. Mas os mártires não pararam de ser gerados. Meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo um tempo em que em alguns países já não aceitam o poder civil, já não aceita mais que nós declaremos que Jesus é o Senhor. Porque declarar que Jesus é o Senhor é viver de acordo com a palavra dEle. E nós sabemos que o mundo de hoje não quer viver de acordo com a palavra de Deus. Eles querem incutir em nós, eles querem inculturar na nossa cultura preceitos que não são cristãs e que machucam, ferem a nossa moral. E nós não podemos aceitar isso, meu irmão e minha irmã, porque o nosso Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Ainda que tenhamos que também dar a vida, mas nós sabemos, meu irmão, que aqueles que dão a vida por Jesus irão ressuscitar com Ele e irão viver a vida eterna no céu. Nós não devemos ter medo de anunciar que Jesus é o Senhor, que Jesus é o nosso Deus, entende? O Império Romano tentou parar os cristãos, mas eles não pararam, e se o mundo de hoje continuar tentando, meu irmão, parar os cristãos também, nós não vamos parar, porque afinal de contas, Jesus é o nosso Senhor, Ele morreu numa cruz por nós, Ele é Deus, meu irmão, Ele é o nosso Senhor, e dizer que Ele é o nosso Senhor, quer dizer que Ele é o nosso mestre, o nosso dono, nós pertencemos a Ele. Amém? Eu vou pegar um outro exemplo aqui para você entender melhor esta palavra Senhor, agora numa outra dimensão. Um exemplo triste da nossa humanidade, mas que cabe aqui agora. Nós sabemos que existiu a escravidão. A escravidão existiu, isso é fato histórico. E quando alguém comprava um escravo, esse escravo não tinha nem nome, ele era o escravo do senhor tal. Os seus filhos não eram seus, mas pertenciam ao seu senhor. Se esse escravo tinha um dom, um talento, por exemplo, de fazer um quadro, de pintar um quadro, uma obra de arte, toda obra de arte que ele fazia não pertencia a ele, mas pertencia ao seu Senhor. Entende? Nada era dele, tudo era do seu Senhor. E quando nós chamamos Jesus de Senhor, quer dizer que nada nos pertence, nem a nossa vida, nem os nossos dons. Deus nos confiou esses dons, mas é tudo para Ele, por Ele e para Ele. Nossos filhos, nossa família, também pertence a Ele. Nossa vida também pertence a Ele. Ele nos comprou. Assim como naquele tempo da escravidão, alguém comprava um escravo, assim também Jesus nos comprou. E o preço que Ele pagou por nós foi o seu próprio sangue. Nós somos comprados não por dinheiro, mas por sangue, e pelo sangue do Filho de Deus. Você e eu custamos caros para Deus. Custamos caros para Deus, meu irmão. Ele nos comprou, Ele é o nosso Senhor. Mas como o nosso Senhor Ele é tão bondoso, que Ele jamais nos tirou a liberdade. Mesmo nos comprando a preço do seu sangue, Ele nos dá a liberdade de escolhermos em ficarmos com Ele ou não. Ele é bondoso, Ele é compassivo. Jesus é o Senhor. Amém? Não tenhamos medo, cheguemos a Ele com toda a confiança. Ele tem o domínio sobre a natureza,
sobre as doenças, sobre a morte, sobre os demônios, sobre o pecado. Todo domínio, toda honra e toda glória, todo poder e majestade pertence a Ele. E se eu creio que todo domínio está nas mãos dEle, eu não tenho o que temer. Porque tudo que acontecer na minha vida é porque passou pelas mãos do Senhor. E Ele sabe o que é melhor para mim. Entenda, Ele tem o domínio sobre a sua vida. Ele tem o domínio sobre toda enfermidade. A enfermidade não é maior que Ele. Ele tem o domínio até mesmo sobre toda a natureza. Ele é capaz de silenciar o mar e a tempestade. Ele tem o domínio sobre a morte já não vence mais, ela já não tem mais a última palavra. Ele rasgou o véu do santuário e agora nós temos acesso ao Pai. A morte agora é apenas uma passagem. Todo domínio, toda honra, toda glória, todo poder e toda majestade ao Senhor Jesus Cristo. Chamar Ele de Senhor tem toda esta importância, tem todo esse valor. Amém? E nós só chamamos Jesus de Senhor inspirados pelo Espírito Santo. Amém, gente? Para finalizar aqui, o nome Senhor significa, designa, melhor dizendo, a soberania divina. Confessar ou invocar Jesus como Senhor é crer em sua divindade. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Meu amado, minha amada, Deus abençoe. Jesus, de fato, é o meu Senhor. Ele é o teu Senhor. Acredite, tome posse do senhorio do Senhor na sua vida. Amém? Do senhorio do Senhor na sua família. Amém?